Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. A catástrofe vivida aqui no Rio Grande do Sul, em decorrência das fortes chuvas, impõe uma série de tarefas de curto, médio e longo prazo. E se no curto prazo é preciso garantir segurança e dignidade para desabrigados, por exemplo, é fundamental que essa urgência não desconsidere a necessidade de também refletirmos sobre como chegamos até aqui, como lidamos com o problema e como lidaremos com esse problema daqui por diante. Portanto, discutir políticas públicas para situações de tragédias é de extrema relevância. E é sobre isso que falaremos no ponto de pauta de hoje. Para tanto, temos como convidada Nadiana Marques, docente do Colégio Politécnico da UFSM e que tem experiência na área de serviço social e ainda pesquisa temas como desastres, catástrofes e políticas de saúde e de saúde mental. Eu sou Fritz Nunes e esse é o nosso ponto de pauta de hoje com o tema A Tragédia Climática e Políticas Públicas. Professora Nadiana, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço o convite, infelizmente, ser num momento tão trágico a qual estamos vivendo no Rio Grande do Sul, a qual a população inteira está sendo acometida aí pelo desastre meteorológico, qual afetou 469 municípios. Professora, falando primeiramente em situações de desastres de maneira ampla, antes de entrarmos especificamente na questão do que o Rio Grande do Sul vivencia, como é que a senhora avalia o papel das políticas públicas perante um cenário como esse de desastre? Bom, primeiramente, eu acho que é importante retomar, que os desastres, a gente tem dois grupos aí de desastres, Os desastres são classificados em desastres naturais e os desastres tecnológicos, O Rio Grande do Sul, o Brasil como um todo, ele vem sendo acometido mais pelos desastres naturais, mas é importante a gente entender que esses desastres, eles não estão ligados apenas às questões de suscetibilidades, e às características geoambientais, Ele também tem uma característica de compreender a vulnerabilidade social, econômica e política, porque o desastre em si, ele não escolhe aonde ele vai acontecer, mas a população mais vulnerável vai ser aquela que vai ser mais acometida e mais atingida, Tanto que nós temos aí dentro desse cenário cidades, municípios e regiões, A gente poderia até mapear o nosso próprio município, onde nós temos regiões que frequentemente são atingidas por chuvas intensas. E as políticas públicas, são o braço onde alcança essa população, e a qual ela vai fazer todo o acompanhamento, o encaminhamento, para que se tenha algum tipo de resposta, Então, se tem um caminho que é, de resposta para se efetivar, a questão do gerenciamento de um desastre e uma resposta a ele é na efetivação, das políticas públicas. Pois é, essa é uma das questões também que a gente coloca para a senhora, sobre esse momento, que o Rio Grande do Sul vivencia após esse desastre. O que isso nos mostrou em relação ao estágio das nossas políticas públicas para lidar com esse cenário? Tá, eu acho que antes, assim, da gente pensar, é interessante a gente mostrar um panorama, assim, nacional, porque hoje o que nós vivemos no Rio Grande do Sul, não é algo novo, Nós já vínhamos tendo alertas do que estava acontecendo no país, em específico no Rio Grande do Sul, para depois eu entrar nas políticas públicas. Então, em 2023, o Centro Nacional de Monitoramento de Alerta a Desastres registrou no Brasil mais de 1.161 tipos de desastres. Desses 1.661, 716 foram desastres hidrológicos
465 foram desastres acometidos, né, classificados como geológicos, né, que estavam mais relacionados a deslizamentos de terra. Ou seja, né, dentro desses dados indicaram, né, que a gente teve uma média de 3 desastres no Brasil por dia. Né, isso é um número bem intenso. Economicamente, né, esse mesmo centro apontou que foram gastos, né, pela área pública e pela área privada, só no que responde à questão de recuperação, mais de 25 bilhões de reais. Né? Desses 25 bilhões, 5 bilhões foram em obras de infraestrutura, instalações públicas e unidades habitacionais. E o Rio Grande do Sul, em especial, né, nós temos aí, nós somos afetados por um El Niño, né, e pela El Niña. Né? Então, a gente tem 2 ondas aí de frio, calores intensos, estiagens secas. Né? E, recentemente, a gente tem um relatório do DEPLAN que divulgou que de 2002 a 2021, só no estado do Rio Grande do Sul, a gente já tinha tido mais de 4.230 ocorrências de desastres naturais. Né? O que isso implica diretamente nas políticas públicas? Se nós não tivermos políticas públicas preparadas, porque a tendência e o cenário vem nos mostrando que os desastres naturais, eles estão cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos, né? E cada vez mais populações que se encontram em áreas de risco, em ocupações ou habitações que não apresentam uma condição digna, né, como saneamento, enfim, isso vai sobrecarregar, né, as nossas políticas públicas, porque se não tiver uma preparação, uma prevenção e pensar, inclusive, de como que essa política pública ela vai operacionalizar no momento do desastre, né, nós vamos ter um colapso de pessoas sendo atingidas, né, afetadas pelo desastre, mais um colapso do sistema, né, de saúde, da assistência social, enfim, que são as políticas públicas hoje que mais atendem a população, né, frente a essa condição de desastre. Sim, e daí a questão que a gente havia feito era como é que a senhora vê esse cenário, né, em termos de políticas públicas para atender essas situações. Realmente nós estamos preparados? Eu acredito que as políticas públicas, né, a gente tem aí um grande avanço. O próprio Sistema Único de Saúde, ele obviamente, a gente sabe que é um sistema que nem sempre ele vai conseguir atender a todos, principalmente numa situação de desastre, né? E a gente precisa compreender que se não tiver um investimento, porque os últimos 10 anos a gente também sofre, paralelo a essas questões de mudanças climáticas, estamos sofrendo crises econômicas, a qual as políticas públicas também sofrem os impactos. Né? A gente também tem aí cortes de recursos na educação, na assistência social, na saúde, né? A falta de profissionais, muitas vezes equipes com número mínimo, né? Para atender a população que já tem uma demanda alta. Então, se a gente pensar nesse cenário, não é a condição da política pública. A política pública, ela, quanto princípio, como condição pública, ela teria como ofertar. A questão do investimento, olhar para a política pública como um investimento também de prevenção nessa situação de desastre, com certeza a gente vai ter um cenário bem diferente. Né? A gente vai ter um cenário onde a gente vai conseguir efetivar a garantia de direitos. E uma das coisas que se conseguiu observar, né, também, por exemplo, a gama de profissionais, né, que foram necessários para atender toda essa situação, né, que desde profissionais da saúde, do dia a dia, que nós já estamos acostumados,
mas também tem se falado muito nos profissionais da área de saúde mental, porque as pessoas ficaram extremamente abaladas com toda essa situação, e profissionais de saúde animal, por exemplo, porque além das pessoas, também os animais foram muito atingidos, né? Então, a gente percebe a complexidade que precisa na questão das políticas públicas como um todo, né? Isso, é importante a gente pensar nesse processo de preparação, né? A política pública, ela vai dar conta, né? Enfim, com o investimento que ela tem, né? Se for um investimento adequado, ela vai dar conta para a demanda, que é a demanda cotidiana. Numa situação de desastre, a gente tem que pensar que os esforços precisam ser redobrados, né? Então, você vai ter um estado de calamidade pública, você vai ter pessoas em necessidade de abrigo, você vai ter a necessidade de suprir as necessidades básicas dessa população, como alimentação, roupa, alojamento, né? Enfim, tudo aquilo que condiz dessa condição de dignidade humana. Aí a gente percebe e precisa compreender que ou você prepara essa política pública investindo, né, e trazendo mais amparo para essas situações, ou realmente a gente vamos nos deparar novamente com um cenário que, infelizmente, né, vivenciamos aí no Rio Grande do Sul, onde esforços foram demandados pelo setor privado e pelo voluntariado. E isso não significa que seja ruim, né? A gente entende quanto saúde mental e quanto mobilização humanitária, que nesses momentos é normal as pessoas quererem se colocar e se disponibilizar a estar, porém o voluntariado ele tem um período para esse, né, que é o período ali onde que é o momento crítico do desastre. Após, né, a tendência é as pessoas retomarem o seu cotidiano, né, num processo de... eu não gosto muito de usar a palavra normalidade, mas a partir do momento que se retorna a um cotidiano um pouco dentro dessa, né, nova normalidade, você precisa garantir que o Estado, a partir das políticas públicas, dê a continuidade. E, para isso, você precisa ter os profissionais. E aí, obviamente, a necessidade de equipes de saúde mental para atender a população, porque após esse momento da crise, né, do desastre, você vai ter vários efeitos colaterais, né? A própria condição de um estresse pós-traumático, né? O acompanhamento dessas famílias, a retomada da vida, a própria condição de entender que após, né, o desastre, como no caso aqui em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, poderemos ter epidemias com relação à leptospirose, que vai demandar também, né, o Sistema Único de Saúde. Então, é uma série de consequências que elas não se resolvem ou não são apenas resolutivos no momento ali do resgate, né, e do abrigamento de famílias, mas que precisa se ter ações contínuas para se efetivar, né, o acompanhamento dessa população. Certo, professor, aproveitando uma parte da sua fala, né, a gente observou, né, que no auge ali da crise, um dos tópicos do debate público, né, colocava que no Rio Grande do Sul, na verdade, quem estava ajudando eram os voluntários, eram os empresários, a sociedade civil, né? E, inclusive, criticando que os governos estavam, na verdade, mais atrapalhando, né, do que ajudando. Isso foi muito fortalecido em função dos influenciadores sociais, redes sociais e a criação de fake news, que, inclusive, precisaram ser rebatidas em diversos momentos, né? Como é que a senhora avaliou esse debate aí, né? Porque ele tenta colocar, digamos assim, dentro daquilo que a senhora falou ali, a sociedade civil versus Estado, e parece que não é bem assim, né? Uhum. Eu acho que tem uma questão bem importante que a gente precisa
entender, né, quanto sociedade civil. Existe uma necessidade, né, existe o gerenciamento do desastre. O gerenciamento do desastre é quando ele acontece. Então, se você tem um ente público, um governo, a qual ele está preparado para essa situação, ele vai monitorar as ações. Quando você tem um governo, né, ou esse ente público, quando ele não está preparado, ele não vai conseguir fazer o monitoramento das ações, porque ele vai estar preocupado em criar formas e estratégias de ações. E é por isso que a gente fala tanto na prevenção em desastres, né? E na preparação. Eu sempre falo que antes de pensar, né, numa questão de prevenção com sistemas de alerta, né, que são de extrema relevância, e software, e essa série de tecnologias que nos auxiliam nesse processo, anteriormente a isso, a gente precisa entender que as pessoas precisam ser educadas para saber o que fazer em desastres, né? E o que aconteceu, né? Quando a gente teve esse movimento todo do voluntariado, a gente percebe que a população ela não sabia o que fazer, né? Até foram emitidos alguns alertas, teve ali teve o acompanhamento, né, da Defesa Civil, enfim, avisando, solicitando que as pessoas saíssem das suas casas, porém as pessoas elas nunca haviam se deparado com uma situação, né, uma grande parcela da população, né, não havia sido se deparado com uma situação de desastre e elas não sabiam o que fazer, né? E isso ocasionou que muitas pessoas saíssem de forma tardia de suas casas, o que teve que aumentar o número de voluntariado, inclusive no processo de salvamento, né, dessas pessoas, e também uma questão que é bem importante, que é como que a gente pode pensar em organizar centros de evacuação. Porque não adianta eu só saber que eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que saber para onde eu estou indo. E isso foi o maior dilema das pessoas. As pessoas saindo de suas casas, né, num grau de estresse e extremamente abaladas, sem saber para onde ir. E isso acabou, então, movimentando e mobilizando muitos voluntariados, né, para auxiliar neste processo, inclusive da criação de abrigos, porque as pessoas elas não sabiam para onde ir, né? Elas não foi possível, né, anteriormente preparar essas pessoas para que elas soubessem qual era o local mais seguro nesse momento. E aí, quando a gente teve essa movimentação, que foi, né, muito forte por parte do voluntariado, isso deu uma sensação, né, mostrou um movimento de incerteza e insegurança com relação ao Estado, né? Mas isso, né, demonstra, e eu acho que cada situação de desastre a gente precisa avaliar como um processo em um tempo histórico para como que a gente vai reavaliar para um próximo e o que fazer, né? E quanto estudiosa, especialista, né, a qual venho me dedicando aos estudos, percebo a importância de, para além da prevenção, de você ter todo um movimento, né, tecnológico, de engenharia e de software, e tudo que possa nos auxiliar nesse processo é educar as pessoas, né? Por exemplo, nós temos como exemplo países, a China e o Japão, que sofrem, né, de forma contínua com terremotos. A China sofreu frequentemente, eu acho que inclusive o ano passado, também com chuvas intensas, né? E eles são um exemplo, né, de prevenção. Inclusive, eles são países que trabalham nas escolas. As crianças sabem como agir numa situação de terremoto, né? As pessoas sabem o que fazer. E isso, se você focar nesse processo, você consegue salvar muitas vidas. Certo. Professora Nadiana,
O governador do Rio Grande do Sul chegou a se referir a essa tragédia como democrática, porque ela teria atingido a todos de forma indistintamente, né? Na sua avaliação, existe uma dimensão social para além do evento ambiental em si? Com certeza, né? Eu penso que eu até trouxe alguns dados aqui que mostram, né, que o próprio Rio Grande do Sul, em 2023, né, nós estamos falando de um ano atrás, 2023, o Rio Grande do Sul teve não vou recordar a data, mas em junho nós tivemos aquele ciclone extratropical, né, que afetou mais de 2 milhões de pessoas aqui no Rio Grande do Sul, tá? Foram 40 cidades atingidas. Após esse ciclone, tivemos um desastre que foi considerado o maior dos desastres naturais aqui do Rio Grande do Sul, que atingiu o Vale do Taquari, com 54 pessoas mortas. E dia 17 de novembro, a gente teve um novo episódio de chuvas intensas, né, no Rio Grande do Sul, a qual acometeu também 28 mil pessoas que precisaram também sair das suas residências. E tivemos, nesse cenário, 5 mortes. Né? O que a gente observa, para além, né, desses 3 eventos que foram eventos que se tornaram mais evidentes, nós já víamos sofrendo, né, com famílias que são constantemente atingidas pelas chuvas intensas, pelas mudanças climáticas. Acontece que essa população é a população que sofre sempre, né? A própria ilha ali do Guaíba, as pessoas que moram. Essas pessoas, no início do ano, em março, eu estive para uma fala para os profissionais da FASC em Porto Alegre e já havia-se uma preocupação das equipes da política de assistência social de como que eles iriam trabalhar e preparar essas pessoas, porque cada vez que havia chuvas intensas, essas pessoas eram acometidas e precisavam ser retiradas, né, das suas casas, das suas localidades. Então, o que eu posso trazer com esse cenário, né? Essa última situação que o Rio Grande do Sul viveu realmente atingiu uma parcela da população que nunca havia sido acometida por uma situação de desastre. Mas a gente não pode esquecer que existem regiões, comunidades, famílias que sofrem constantemente com chuvas intensas, né, no Rio Grande do Sul, só que isso fica invisibilizado, né? E acaba que talvez não se enxergue isso como um desastre, né? Porque você naturaliza que essas regiões, que são regiões de riscos e regiões de ocupações, né, ou tratadas como regiões irregulares para moradia, elas não são adequadas. E daí se torna um processo de culpabilização desses indivíduos que moram nessas regiões. Inclusive tem uma fala, eu acho que do gestor de Porto Alegre, culpabilizando algumas famílias por morarem em áreas de risco, né? Eu acho que é bem importante a gente pensar que toda essa dimensão que o desastre no Rio Grande do Sul, né, demonstrou nesse momento e nos trouxe talvez como um alerta a muitas questões que precisam ser reavaliadas quanto política de governo e política pública. Um dos pontos mais importantes é rever os planos diretores, né? Precisamos reavaliar as áreas de risco, as moradias, porque culpabilizar as pessoas que não têm condições de uma moradia num lugar seguro, né, é algo surreal. A gente precisa entender quanto política de governo, política de habitação, né, plano diretor, que precisa ser revisto nessas moradias e precisa se pensar em uma estratégia para que isso não venha acontecer, porque a omissão do Estado também se dá quando o ente público sabe que cada vez que há uma chuva intensa, aquela região vai ser a mais afetada.
e providências não são tomadas. Então, não é mais algo inédito para nós. Nós sabemos, hoje, se a gente olhar para as regiões de Santa Maria, nós sabemos quais são as regiões mais atingidas. Não é algo mais, não é algo novo, não é algo que nos surpreende, né? O que precisa mesmo é ter uma mobilização quanto gestão pública para o que vai ser feito a partir deste momento. Depois de tudo que tem se vivenciado, principalmente do ano passado para cá, dá para afirmar que veio esses fenômenos, né, esses desastres, eles tendem a acontecer de forma mais periódica, né, e, portanto, não tem como negar. Mas esse é um aspecto que também a gente gostaria de lhe questionar, para ver também se a senhora tem uma reflexão sobre isso, porque além do que a gente citou anteriormente, a questão, por exemplo, das fake news, né, dos ataques aos entes públicos, tem uma outra questão de uns anos para cá, no Brasil, que é a questão da ideologização de alguns temas, né? Nós vimos na questão da vacina e nós vemos também nessa questão ambiental das mudanças climáticas, né? Há setores, parcelas da sociedade, principalmente com envolvimento político, que negam que haja essas mudanças climáticas e que isso leva a esses desastres, né? Como é que se pode, na sua visão, trabalhar essa questão junto às pessoas? Porque, de repente, o fato de algumas famílias não quererem se mudar, por exemplo, não quererem ser removidas, também pode ter por trás essa questão do negacionismo que é estimulado, né? É importante a gente trazer esse aspecto, esse levantamento, né, sobre as questões do negacionismo climático, né, que eu enxergo em algumas frentes que elas impactam e até atrasam esse processo de preparação, né, e resposta para desastres. Os próprios acordos internacionais, que a gente percebe um certo descomprometimento de alguns países, né, no que refere-se à diminuição de emissão de carbono, né, pactuar algumas questões de reflorestamento, da própria gestão ambiental, né? E também o impacto desse negacionismo ele se dá também nessa vertente das fake news, porque se tem algo que é muito importante que a gente precisa evoluir, né, dentro de um processo de gestão, daí eu já trago a gestão do risco do desastre, que é pensar no processo de prevenção e mitigação, é que as informações elas têm que ser convergentes, né? Então, não adianta você ter diversas informações, porque isso vai acarretar, né, inclusive numa preocupação, né, ou numa própria questão a qual talvez o debate dos desastres e das mudanças climáticas elas não entrem como prioridade dentro das pautas de governo. E é importante a gente tentar superar, né, a questão do negacionismo e uma das questões é a informação, é os processos educacionais, é debatendo com a população, né? A gente precisa levar isso para dentro das agendas governamentais, dentro do controle social também como algo importante, dentro dos conselhos de direito, né? Precisa se discutir mais sobre desastres, sobre os efeitos e as suas causas e os seus processos de prevenção e preparação. Pois é, então, já partindo para o encerramento da nossa conversa, como é que a senhora vê, né, esse caminho para a construção dessas políticas públicas para o futuro, né, considerando o atual cenário que nós temos no país, né? Um pouco até a gente já colocou, existe a questão do negacionismo, existe... parece que duas coisas se chocam, né? A tentativa de preservação do meio ambiente e, por outro lado, as ações políticas em vários níveis, né? Com projetos que flexibilizam leis, etc., né? Em favor da agricultura, por exemplo, e contra a natureza, né? Então,
como, né, construir políticas públicas nesse cenário conturbado, né? É um desafio, mas eu até trouxe aqui alguns dados, né, que com relação à prevenção, né? Eu acho que a política pública, ela vai conseguir ofertar uma resposta, ela vai estar mais preparada se tiver um investimento em prevenção, né? Se eu não me engano, saiu um relatório falando que o Estado do Rio Grande do Sul investiu menos de 1% na própria questão da defesa civil, né? A gente sabe que a defesa civil é um órgão de extrema relevância, né? Tanto no gerenciamento como na coordenação das ações frente a um desastre, né? E recentemente também um estudo da URGS apresentou que a cada R$1 que se investe em monitoramento de inundações, nós temos economicamente de 17 a R$28 que seriam evitados num processo de recuperação ou investimento em danos causados por desastres. E aí temos também órgãos internacionais, como a ONU, né, que aponta que a cada R$1 investido em prevenção, estaríamos, de certa forma, economizando de 25 a R$30 nessa etapa de recuperação. Então, vejam, né, a prevenção, ela precisa perpassar não apenas, obviamente, em cidades mais resilientes, em pensar em planos diretores, onde você consegue observar as questões ambientais, né, talvez repensar as legislações ambientais que hoje estão extremamente flexibilizadas, e aí a gente não pode negar que existe uma causa maior dessas mudanças climáticas, que é como sociedade estamos consumindo os recursos naturais, né? Então, precisamos, de alguma forma, nos reanalisarmos como sociedade, né? Qual é o caminho que queremos seguir, né? Nos reconduzir. E uma das alternativas, né, que tu trouxe a questão das políticas públicas, e o investimento das políticas públicas, elas perpassam desde a questão da preparação, né, e o não sucateamento dessas políticas públicas. Então, entender que a resposta ela precisa ser uma ação do Estado, né, ela tem que vir com uma ação do Estado. Não quer dizer que o setor privado, a sociedade civil organizada, ela não possa colaborar, mas o Estado tem que estar à frente dessas respostas, né? E para isso a gente precisa investir em preparação para desastres, centros de evacuação, planos de contingência, né, que estejam de acordo com a necessidade local, né, e que estejam integrados com essas políticas públicas, protocolos e fluxos de atendimento. Então, você precisa ter um protocolo também que entenda, por exemplo, que numa situação de desastre, você vai precisar aumentar talvez o número de leitos de internação, né, que foi um pouco do que a gente vivenciou na Covid. Né? A Covid chegou, né, a pandemia pegou a população desprevenida e nós começamos a nos deparar com a política de saúde extremamente sobrecarregada. E nós não tínhamos leitos de UTI. Então, isso também perpassa por um processo de preparação. Você compreender que... E a história pode nos ajudar, né? E eu retomo esse aspecto. Então, nós sabemos, por exemplo, que daqui por diante, epidemias vão surgir no Rio Grande do Sul em função das inundações, do contato com água contaminada. Bom, o que isso vai demandar para a política de saúde? Né? Um aspecto. Sabemos que temos pessoas que não vão poder retornar para suas residências porque já são áreas de risco. O que isso vai demandar da política da habitação, mas como algo efetivo e não paliativo, né? Porque sabemos que, no momento, obviamente, o Estado vai disponibilizar aluguel social, recurso para as pessoas, mas sabemos que também os desastres vão continuar acontecendo, as chuvas intensas vão continuar acontecendo. Então, qual vai ser a preparação
a nível habitacional, né, e reconstrução de um plano diretor mais eficiente e mais resiliente, né? A própria questão do fluxo de atendimento dessa população, né? Quem são as políticas públicas que devem estar à frente, tá? Trazer também outro aspecto que seria entrar a pauta, né, dos desastres dentro da agenda de governo, né? Estabelecendo orçamento público para isso, né? Porque o que acontece? A gente percebe que num estado de calamidade pública, o governo, o estado como um todo, ele não consegue dar conta desse gerenciamento, aí existe toda essa manobra, essa necessidade de abrir mão de licitações, compras, né, imediatas, que muitas vezes podem não estar de acordo com a necessidade da população momentânea, né? Então, para isso, a gente precisa construir dentro desses fluxos e protocolos. E outro aspecto importante é os alertas nacionais, né, e os alertas estaduais, que, de certa forma, a gente conseguindo estabelecer e preparando a população, você vai conseguir eliminar, né, uma condição que atrapalhou muito, que é a questão das fake news, das pessoas não saberem se elas podiam ou não sair das suas casas, se elas deveriam ou não, né? Então, quando você tem uma informação convergente, um alerta estadual, né, a qual passa segurança e estabilidade para a população, você consegue organizar, né, essa crise que é causada pelo desastre. Na verdade, seria criar uma cultura da prevenção. Cultura, né, da prevenção, exatamente. Que isso daria confiabilidade ao Estado, aos gestores, né? Cria uma relação de confiabilidade entre a população e o Estado. E o Estado. E aí sim você vai conseguir viabilizar, né, e de certa forma se torna mais visível a ação do Estado do que a ação do próprio voluntariado, como é o que vem acontecendo, né? Você dá ênfase ao voluntariado nesse momento na mídia, porque você criou esse cenário de insegurança com relação, né, ao que o Estado está oferecendo e ofertando para a população. Na verdade, o Estado estava tão despreparado, né, que passou para muitas pessoas a ideia de que não estava fazendo nada, o que não era verdade. Né? Sim, na verdade, a gente sabe que existem esforços, né? O próprio município de Santa Maria, hoje, ele conta com um programa que é Cidade Resiliente. Em 14 de março foi assinado um plano de contingência que foi eleito o melhor plano de contingência do Brasil, né? O que a gente precisa pensar? Daí, né, acontece que quando isso é discutido na academia com os profissionais, os técnicos, mas como que nós temos o melhor plano de contingência e a gente não consegue efetivar, identificar essas ações, né? Porque a gente precisa tornar esse plano, esses protocolos e esses fluxos de maior alcance para a população. E a forma a qual isso vai acontecer é via política pública. Professora Nadiana, a senhora também é envolvida num projeto de extensão relacionado a esse tema. A senhora poderia falar um pouquinho sobre ele? Sim. Então, agora no dia 27 de março, né, em virtude das chuvas intensas no Rio Grande do Sul, acabei me envolvendo, né, com as equipes, enfim, como voluntária mesmo. E o que eu percebi? Que as equipes técnicas precisam de um espaço para estar dialogando sobre desastres. A partir dessa demanda, então, eu construí um projeto de extensão, né, denominado Fórum de Ações e Respostas a Mudanças Climáticas e Desastres. É um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, que contam com parceiros como o curso de serviço social da universidade, o Colégio Politécnico e Conselho Municipal de Assistência e o representante do Fórum do Sistema Único de Assistência Social, né, aqui de Santa Maria. E qual é o principal objetivo, né, do fórum? Compreendendo que os desastres eles não podem
ser apenas pauta de discussão quando eles acontecem, né? Precisamos dialogar 365 dias do ano. Então, essa proposta ela foi criada para que pudesse dar possibilidade da rede, né, de atendimento poder estar se qualificando e dialogando sobre essa temática. E nessa semana, ontem, no dia 28 exatamente, realizamos nas estruturas do Colégio Politécnico, em parceria com o município de Santa Maria, que vem, então, desenvolvendo algumas oficinas, uma oficina de protocolo de abrigamento. Nessa oficina, então, estavam presentes profissionais, né, que hoje atuam na política da assistência, profissionais da área da saúde, profissionais do Exército, Defesa Civil, né? E a ideia é que a universidade, a partir do fórum, a gente possa estar como parceiros contribuindo, né, para que fortaleça-se esses protocolos no município. Certo, professora Nadiana, gostaria de agradecer pela sua atenção e disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença de Nadiana Marques, docente do Colégio Politécnico da UFSM, também especialista em serviço social, política de saúde e política de saúde mental. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do site é www.sedufsme.org.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.